Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Na aula de hoje, iniciaremos uma nova unidade e falaremos também sobre o exercício para casa. Vamos começar a nossa aula. Peguem o livro de inglês de vocês e abram na página 40. Mas, antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu farei novamente um comunicado sobre as atividades para casa, homework. Bom, eu quero saber se vocês conseguiram resolver as atividades para casa da aula passada. Enviem para o meu WhatsApp, no horário da aula de inglês de vocês, os seus exercícios para que possamos corrigir juntos. Ressalto que se tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo ou sobre as questões do exercício, vocês podem falar comigo para a gente resolver esse problema, tudo bem? Sabendo disso, vamos começar a nossa aula. Unit 6, The Old People. Iniciaremos com o Text Comprehension. Vocês já estão com o livro de inglês de vocês abertos na página 40? Vamos começar. Text Little Red Riding Hood. Chapeuzinho vermelho. Oh, grandmother, what big ears you have, the little girl says. The better to hear you with, my dear, says the wolf. Grandmother, what big eyes you have, the better to see you with, my child. What a big hand you have, grandmother, the better to catch hold of you with, my child. But, grandma, what big teeth you have, the better to eat you with, my dear, says the wolf. As soon as the wolf says this, he shallows poor little Red Riding Hood. Bank of words. Vamos agora ao vocabulário com algumas palavras que foram utilizadas no texto e o seu significado. Repitam comigo. Little Red Riding Hood. Chapeuzinho vermelho. Parece até um trava-língua, né? Se a gente tentar falar essa frase rápida. Little Red Riding Hood. Ears. Olheiras. Perdão, orelhas. Have. Ter. Say. Dizer. Dear. Querida ou querido. See. Ver. Hand. Mãos. Catch hold. Segurar. Pegar. Teeth. Dentes. Wolf. Lobo. Swallow. Devorar, engolir. Identificando essas palavras ao longo do texto, treinem agora a compreensão textual de vocês, a tradução do texto. Eu farei essa tradução em português, através da leitura do texto já traduzido, e tentem identificar no texto de vocês em inglês os significados dessas palavras conforme eu for contando a história. Oh, vovó, que grandes orelhas você tem, diz a garotinha. É para ouvi-la melhor, minha querida, diz o lobo. Vovó, que olhos grandes você tem, é para vê-la melhor, minha querida. Que mãos grandes você tem, vovó, é para segurá-la melhor, minha criança. Mas, vovó, que dentes grandes você tem, é para comê-la melhor, minha querida, diz o lobo. Assim que ele diz isso, devora a pequena Chapeuzinho Vermelho. Que final trágico, né, para um conto de fadas. Agora, vamos ao conteúdo de gramática. Virem a página do livro de vocês
e deixem na página 42. Grammar. Bom, no conteúdo de gramática da aula de hoje, nós vamos falar sobre Simple Present Tense. Frases no Simple Present. Nós usamos o Simple Present para falar sobre hábitos, atividades regulares ou atividades universais. Em inglês, os verbos não são flexionados a não ser na terceira pessoa do singular. He, she, it. Vamos agora observar ao lado, no slide, uma tabela que tem o sujeito e o verbo para a gente identificar melhor essa flexão verbal. O verbo que está na tabela, tanto do slide quanto do livro de vocês, na página 42, é o verbo trabalhar, work. Os sujeitos, quais são? I, you, he, she, it, we, you, they. Isso nós estudamos desde o 6º ano, desde o início, né? A identificar esses sujeitos. E o verbo, em regra, como nós acabamos de ler, não vão ser flexionados. Por exemplo, I work, you work. Não existe essa flexão verbal, ele vai ser o mesmo. Só que a exceção dessa regra são para os pronomes, a não ser que estejam na terceira pessoa do singular, né, que se refere ao he, she, it. Como nós podemos observar nessa tabela. He works, she works, it works. Percebam que há um S no final, há uma mudança na palavra, através do acréscimo desse S. A gente vai aprender melhor as regras de flexão posteriormente. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam, antes da gente começar a ver os verbos, como eles vão ser flexionados, eu preciso que vocês entendam que só serão flexionados o he, she, it. Sabendo disso, voltemos agora a nossa atenção para o Simple Present. Bom, o Simple Present possui como verbos auxiliares o do e das, que são usados na forma negativa e interrogativas. Do é usado com I, you, we, you, they, e das é usado com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, né? Bom, sobre isso, o que a gente precisa aprender? Nós não vamos usar esses verbos auxiliares quando for uma frase afirmativa, quando estiver na affirmative form. A gente não irá usar o do e o das. Esses verbos auxiliares, do e das, só vão ser usados quando a gente for tratar da frase de forma negativa ou então interrogativa. Tudo bem? Vamos ver agora na tabela ao lado para a gente aprender o sujeito e o verbo auxiliar, como é que fica. Repitam comigo. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Percebam novamente que só houve mudança no he, she, it, na terceira pessoa do singular. Prestem bastante atenção nesse verbo auxiliar. Sabendo dessas regrinhas básicas, vamos agora ver como é a estrutura de uma frase no Simple Present, sendo que está na Affirmative Form. Bom, na forma afirmativa, nós não usamos os verbos auxiliares do ou das, como nós dissemos anteriormente. Mas flexionamos os verbos quando o sujeito da oração for terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, vocês lembram quais são? He, she, it. Serão flexionados os verbos quando for na terceira pessoa do singular. Vamos agora ao exemplo para compreendermos melhor. Paul works in an office. I work in an office.
Esse work é o verbo trabalhar que nós vimos naquela tabela logo no início. Percebam que Paulo, por se tratar dele, ele, logo, he, ficará he works. Paulo works. Haverá uma mudança, haverá uma flexão no verbo. Diferentemente do I work, que segue a regra, né, de não haver flexão no verbo. No do Paul, como se trata de terceira pessoa do singular, da terceira pessoa do singular, o verbo foi modificado, fica works, tem um S no final. Enquanto que I, que não segue essa exceção, que na verdade segue a regra, não há flexão, continua o verbo normal, work. A forma afirmativa se dá através do sujeito, do verbo principal mais o complemento. Nesse caso do exemplo, Paul é o sujeito, works é o verbo principal e in a office é o complemento. Compreenderam? Vamos agora a um outro exemplo. Já é um outro verbo utilizado, o verbo like, de gostar. Vamos lá. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Percebam que só houve mudança, só houve flexão verbal para a terceira pessoa do singular. He, she, it. He likes, she likes, it likes. Percebam essa em vermelho, né? Tá bastante destacado para vocês verem essa mudança na palavra. Indo agora para a página 43, vamos estudar a negative form, a forma negativa no simple present. A construção da frase vai ser diferente da forma afirmativa. Enquanto a forma afirmativa era apenas o sujeito, o verbo principal e o complemento, na forma negativa, vamos ter o sujeito, o verbo auxiliar. Lembrem desse verbo auxiliar, do e das, que nós vimos nos slides anteriores. Além do verbo auxiliar, a gente tem que acrescentar o not. É justamente esse not, não, que significa não, é algo negativo, é justamente o toque que dá a frase ser de fato negativa, né? Depois disso, o verbo principal e o complemento. Seguindo essa fórmula, seguindo essa construção da frase, nós temos negative form. Por exemplo, examples. Paul does not work in a office. Paul é o sujeito, does é o verbo auxiliar, not, que é justamente a palavra negativa, não. Work, que é o verbo principal, in an office. Outro exemplo, I do not work in an office. Percebam, gente, o uso do does e do do. Eles seguem até aquela tabelinha que a gente viu, aquela regra geral. I do, he does. Entenderam o porquê dessa mudança? Temos em seguida o not e percebam o verbo. Enquanto que na frase afirmativa houve a flexão verbal, por ele se tratar de terceira pessoa do singular, que ficaria no caso works com S, na forma negativa não existe mais essa flexão. Vamos agora à observação aqui embaixo. Na terceira pessoa do singular, o verbo principal perde a flexão por conta do uso do verbo auxiliar, das. Ou seja, como já tem esse verbo auxiliar na frase das, que ele é diferente dos demais, porque, enfim, é do, das, diferente, né, gente? Como já tem esse uso do verbo auxiliar, a palavra, o verbo principal, não vai precisar mais ser flexionado, não vai precisar mais ser mudado, por isso que não tem o S. Fica, Paul does not work in an office. Essa é a frase negativa daquela mesma situação que vimos anteriormente, só que aquela situação era em uma frase afirmativa.
Estão entendendo até agora? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para o meu WhatsApp. Além disso, a gente pode fazer algumas contrações na forma negativa. Ao invés de escrever do not, a gente pode escrever don't, conforme nessa tabelinha aqui no slide. Ao invés de a gente escrever does not, podemos contrair a palavra para ficar na palavra doesn't. Podemos fazer as seguintes contrações na forma negativa. Exemplos. Paul doesn't work in the office. I don't work in the office. Lembrem que na versão estendida, digamos assim, da frase, era Paul does not work in the office. Nós vamos contrair, nós vamos fazer essa contração e ficará doesn't ou don't, conforme a tabela ao lado. Mais uma forma de exemplo. Prestem atenção que essa tabela não está no livro de vocês. Por isso que é bastante importante vocês acompanharem, assistirem a videoaula com o apoio do livro, para a gente seguir o conteúdo programático, mas além disso, vocês devem prestar bastante atenção às slides, porque eu sempre acrescento detalhes extras, conteúdos extras que vão ajudar a facilitar a compreensão de vocês sobre o conteúdo. Present simple ou simple present na forma negative. Aqui embaixo do rostinho feliz a gente vê aquela contração do termo, né? Do not, don't, does not, doesn't. Bom, vamos agora ler a tabela. I don't like, you don't like, he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, we don't like, you don't like, they don't like. Prestem bastante atenção. Essas palavras escritas na tabela são basicamente o início daquela fórmula do negative form, né? O sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, o verbo auxiliar, don't, doesn't, na forma já negativa, e, posteriormente, o verbo principal, que nesse caso é o like, sendo que pode haver um complemento. Por exemplo, eu não gosto de banana. I don't like banana. Banana seria o complemento. Interrogative form. A forma interrogativa... gostaria de fazer uma observação. Form com M. Houve um erro de digitação, tá um N no form, mas é M, tudo bem? Continuando. A forma que a frase interrogativa vai ser construída será do verbo auxiliar, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Não esqueçam também do ponto de interrogação. Enquanto que na forma negativa o verbo auxiliar vem depois do sujeito, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês vão colocar o verbo auxiliar no início da frase. Para facilitar a compreensão, vamos agora aos exemplos. Does Paul work in office? Do you work in office? Percebam, gente, que essa frase está sendo utilizada tanto na forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. Tem basicamente o mesmo significado, porém muda a forma. Paul works in office. Paulo trabalha num escritório, está afirmando. Paul doesn't not work in office. Paulo não trabalha no escritório, está negando. E agora a gente vai perguntar: Paulo trabalha no escritório? E nesse caso o verbo auxiliar vem para a frente do sujeito. Does Paul work in office? Percebam que, como a gente usa o verbo auxiliar, continua o work como escrito normalmente, né? Como se estivesse sendo escrito normalmente, sem aquela flexão, sem aquele S para works, tá? Do you work in office? A construção da interrogative form é basicamente esta.
Para facilitar ainda mais a nossa compreensão, vamos a outro exemplo. Percebam que o verbo auxiliar está na frente do sujeito. Vamos ler. Do I like? Eu gosto. Você pode responder yes, you do. No, you don't. Não, você não gosta. Ou sim, você gosta. Do you like? Você gosta? Yes, I do. Ou no, I don't. Sim, eu gosto. Não, não gosto. Does he like? Does she like? Does it like? Do we like? Do you like? Do they like? É basicamente essa forma que nós escreveremos a frase interrogativa. E ao lado de verde e vermelho, nós temos a resposta positiva, se a resposta for sim, e de vermelho, se for não, né? Negativa. Se vocês quiserem tirar print para consultar depois enquanto fizerem o exercício, ou então se quiserem retornar essa videoaula na hora que vocês estiverem resolvendo o homework de vocês, podem ficar à vontade. Ainda na página 43, vamos tirar mais umas dúvidas, dar mais uns conceitos sobre a flexão. Bom, como a gente falou anteriormente, a gente vai usar a flexão para palavras na terceira pessoa do singular. He, she, it. O verbo vai ser mudado, flexionado, quando corresponderem a esses sujeitos da terceira pessoa do singular. Agora, como é que vai acontecer essa flexão? Qual é a regra? Bom, existem 3 formas, existem 3 exemplos que você pode usar para descobrir como é que aquela palavra, como é que aquele verbo vai ser flexionado. O primeiro caso trata dos verbos que terminam com CH, SH, SS, O, X ou Z. Quando o verbo terminar com essas consoantes, vocês vão acrescentar ES para he, she, it, porque no caso esses são os sujeitos que vão ter o verbo flexionado. Quando terminar com CH, SH, SS, O, X ou Z, vocês vão acrescentar ES. Por exemplo, to go termina com O, que se encaixa nesse exemplo da primeira alternativa, da primeira forma de flexão. Fica to goes. Percebam que do go, que é o verbo go, houve o acréscimo do ES e ficou goes. To teach, que termina com CH e se encaixa também nessa forma de flexão, ficou she teaches. Percebam que a gente só vai acrescentar o ES nesses casos que terminam com essas palavras, com essas letras, se for para o he, she, it. Eu lembro bastante disso. Aqui no quadro ao lado do slide, tem outros exemplos. Por exemplo, box, que termina com X, fica boxes, acrescento o ES no final, brush, brushes, beach, beaches, bus, buses, bus, buses. Em todas essas palavras houve no final o acréscimo de ES, porque termina com CH, SH, SS, O, X ou Z. Já a segunda forma de flexão, o segundo modo de fazer essa flexão é quando a gente vai usar um verbo que termina com Y. Agora prestem atenção, tem uma regra dentro dessa regra. Se o verbo terminar com Y, mas antes do Y for uma consoante, a gente vai tirar o Y e acrescentar IES no final. Por exemplo, to study. Study termina com Y, mas antes do Y é o D, que é uma consoante. O que é que a gente vai fazer? Tirar o Y, não coloca mais o Y na frase, apaga, deleta, risca, enfim. E no lugar do Y acrescenta IES. Então, como é que fica? Studies.
com IES no final, como vocês podem ver, tanto no slide quanto no livro de vocês. Agora, se o verbo terminar com Y, porém antes do Y for uma vogal, a gente só vai acrescentar o S. Vamos recapitular. Se terminar com Y e for consoante, corta o Y e coloca IES no final. To study, he studies. Agora, se terminar com Y, mas antes do Y for uma vogal, A, E, I, O, U, deixa o Y quietinho no lugar dele, ignorem, gente, apenas acrescentem um S, como é o exemplo dado aqui no slide e no livro de vocês. To enjoy. Enjoy. Termina com Y, porém antes do Y tem a vogal O. O que é que a gente vai fazer? Vai manter o Y e acrescentar o S. Enjoys. Voltem a atenção de vocês somente para o slide agora, porque isso não está no livro. Olha só. Singular. Algumas palavras no singular. Study, try, worry, pray, say, enjoy. Vamos só observar as regrinhas. Study termina com Y, mas antes do Y é D, ou seja, consoante. Como é que fica no plural? Studies. Studies. Com I é S. Try. Try termina com Y, porém tem um R, uma consoante antes. Então fica tries. E é S. Worry. Worry. Termina com Y, porém antes do Y é uma consoante, R. Fica worries. Corto o Y e acrescento IES. Pray. Pray. Termina com Y, porém antes do Y é uma vogal, é a vogal A. Então, a gente só acrescenta o S depois do Y. Say. Termina com Y, mas antes tem a vogal A. Então, mantém o Y, acrescenta o S. Says. Enjoy. Termina com Y, porém antes do Y é a vogal O. Então, fica enjoys, mantendo o Y e acrescentando S no final. Essa é a regra utilizada para os verbos que terminam em Y. Diferencie se antes do Y é consoante ou vogal e utilizem essa regra. A terceira regra é a regra geral, que vai ser usada por eliminação das regras 1 e 2. Se não tiver nem na regra 1 nem na regra 2, vai ser utilizada essa regra aqui, a regra número 3, que é a regra geral. Bom, a gente vai acrescentar somente um S aos demais verbos. To work, it works. To live, she lives. To wait, he waits. Compreenderam? É só acrescentar um S se não se encaixar nem na regra 1 nem na regra 2. Agora, vamos observar os exemplos. Affirmative. Liz studies French. Liz estuda francês. Percebam que, como não há o verbo auxiliar, o verbo principal vai precisar ser flexionado, já que Liz seria ela e ela está na terceira pessoa do singular. Liz está na terceira pessoa do singular. Então, por se tratar de terceira pessoa do singular, o verbo vai precisar ser flexionado, a não ser que tenha o verbo auxiliar, que não é o caso. Como se enquadra no que eu acabei de dizer, o verbo principal vai mudar e to study fica studies. Liz studies French. Percebam como o verbo study mudou e teve o IES acrescentado. Vocês vão fazer isso toda vez que for na terceira pessoa do singular, ok? Agora, passando essa frase para a forma negativa, fica Liz doesn't study French. Liz não estuda francês. Percebam que teve o verbo auxiliar, does, doesn't, no caso, study. Study está diferente, não está flexionado, é o verbo normal, porque justamente contou com esse verbo auxiliar.
Olha só como é que dá a formação. Lies, sujeito, das, verbo auxiliar, not, é a negação, não, study, o verbo principal, French, complemento. Nesse caso aqui, doesn't está na forma contraída. Interrogative form. Does Liz study French? Quando a gente for fazer uma pergunta, o verbo auxiliar, do ou das, vai vir para frente do sujeito. Então, temos o verbo auxiliar, das, o sujeito, que é a Liz, study, que é o verbo, e não foi flexionado porque já tem o verbo auxiliar, e o complemento, French, francês. Observem esses exemplos na página 44. Estão acompanhando pelo livro de vocês? Bom, ainda na página 44, nós vamos estudar adverbs of frequency e posição dos advérbios, que no caso a gente vai estudar mais sobre o verbo have, que é uma pequena exceção. Mas esses conteúdos da página 44 que tratam dos verbos de frequência e da posição dos advérbios, a gente vai ver somente na próxima aula, tudo bem? Quanto ao exercício para casa, homework. Façam da página 41 a 42 as questões referentes ao text comprehension e da página 45 à página 46 referente a grammar. Bom, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido e eu vejo vocês até a próxima aula. Não esqueçam de fazer o homework de vocês. Bye, bye!